Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Luiz Gustavo, professor de vocês de Estatística Básica. É com muita alegria que eu começo a dar esse curso para vocês, beleza? Eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Sou professor novo aí no IF Baiano, e a gente vai ver a Estatística Básica para o curso de Zootecnia, beleza? Eu sou formado em matemática pela FMG, fiz um mestrado pela UFSJ, tá beleza? Então, a gente vai começar o estudo da estatística básica, né? A gente fala que a estatística é a ciência de dados, né? A gente vai manipular os dados, estudar um pouquinho dessa estatística que é muito aplicada no cotidiano, no dia a dia do curso de vocês. Espero aí que a gente faça um bom curso, seja muito legal e interessante, né? Seja produtivo aí para todo mundo e que seja um tempo tranquilo, né? Que a gente aprenda direitinho, que a gente consiga melhorar aí os nossos conhecimentos matemáticos e estatísticos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu vou começar a aula aqui, meus amores. Vou até diminuir um pouquinho aqui a tela. Vou começar a aula perguntando o que é estatística, né? O que é estatística? Aí a gente pode definir da seguinte forma, ó, denominando estatística a ciência de dados, né? Foi o que eu disse, né? Tratamento de dados aí, né? Responsável por. Então, o que a estatística vai fazer com os dados, né, gente? Ó, a estatística vai coletar os dados, resumir esses dados, tirar conclusões em relação aos dados para tomada de decisão. Concorda comigo? Você quer saber sobre a efetividade de um remédio para um rebanho. Então, você vai ter que fazer algumas pesquisas, né? Pesquisar alguns animais que tiveram contato com remédio, outros que não, para fazer uma tomada de decisão, né? Para saber se aquele remédio é bom ou ruim, se ele vai continuar sendo utilizado ou não, né? Então, a gente usa a estatística, né, para nos ajudar a tomar a decisão. A apresentação dos dados é feita através de tabelas e gráficos, né? Geralmente, você apresenta os resultados, os dados, através de tabelas e gráficos. A tabela é legal, o gráfico é melhor ainda, né? O gráfico é mais visual, né? É o instrumento mais legal de representar os dados, beleza? A estatística é dividida em três grandes áreas e a gente vai estudar as três, tá, queridos? A primeira área, que é o início do nosso estudo, é a estatística descritiva. Deixa eu grifar aqui, ó. Tá meio torto aqui minha mesa, só que agora já arrumei ela aqui, ó. Estatística descritiva. Olha só, pode ser definida como um conjunto de técnicas destinada a descrever, resumir e apresentar os dados coletados. Então, é a técnica que eu tenho para descrever, resumir e apresentar os dados. Então, aqui na estatística descritiva, nós vamos aprender como é que constrói um gráfico, como é que constrói uma tabela, como é que a gente calcula média, moda, mediana, tudo isso para tirar conclusões a respeito da minha variável, tá beleza? Então, essa é a estatística descritiva, que vai ser a primeira matéria que a gente vai estudar nesse curso, beleza? Vocês vão ver que a aula de hoje é bem teórica, tá, gente? Eu vou ficar falando aqui para vocês que nem pobre na chuva. Vou cansar de tanto que vai me ouvir falar, mas são definições importantes aí para o nosso estudo, beleza? Agora, a próxima matéria, depois da estatística descritiva, é a probabilidade, né? É a teoria matemática utilizada para estudar a incerteza oriundas de fenômenos que envolvem o acaso. Aqui a gente está falando, galera, de fenômenos aleatórios. A gente vai estudar a chance de algo acontecer. Isso é muito importante, né? Também para a tomada de decisão, né? Você quer saber a probabilidade de algo acontecer para saber se você vai fazê-lo ou não, né? Por exemplo, você vai fazer vai é, usar um medicamento e você olha e calcula a probabilidade daquele medicamento causar algum dano, algum mal para o animal. Então, você não vai usar, dependendo se essa probabilidade for alta. Se ela for bem baixinha, você aceita esse risco, né? Então, depende aí, é importante saber a probabilidade aí dos eventos, né? Conseguir fazer esses cálculos, né? A ideia, queridos, aqui é eu te dar o instrumento, né? Você vai estudar estatística para você conseguir aplicar no seu dia a dia. A gente às vezes pensa, né? Pô, agora eu vou fazer um curso de biológica e acabou a matemática na minha vida. Não, não acabou não, né? Mas agora você vai pegar a matemática legal, gente. Você vai aplicar no seu cotidiano e vai ser muito legal.
Agora, talvez o mais importante, né, gente, é a inferência estatística, que a última matéria, o último bloco, né? A última coisa que nós vamos estudar, que é a inferência estatística, que é você fazer extrapolação. Porque o que acontece, gente? Existem dois conceitos que é interessante eu falar com vocês, que é o conceito de população e de amostra. Imagina que eu estou aqui numa fazenda e eu tenho todos os bois dessa fazenda. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, eu quero ver como é que está a proteína de cada boi lá. Vou medir a proteína, fazer o exame lá, para saber a proteína em cada boi. Então, se eu pegar todos os bois da fazenda, aqui, ó, todos os bois, aqui, ó, todos os bois da fazenda, eu estou pegando a população. Aí vamos supor, né, que eu estou na casa, eu estou lá na fazenda do seu Antônio, e ele tem uma população de boi muito grande, ele tem muita cabeça de boi, ele é bem rico, o seu Antônio. E aí, eu não quero pegar todos os bois da fazenda dele. Eu quero pensar assim, eu vou pegar alguns para fazer o teste. Mas eu tenho que ter coerência nessa escolha, né? Eu tenho que fazer de uma maneira que, se eu pegar alguns só, eu vou ter resultados que falem da população inteira. Entendeu? Então, essa ciência da estatística que estuda isso é a inferência. É uma maneira de eu pegar uma amostra e obter resultado da população inteira. A amostra é só pegar alguns. Vou colocar aqui, ó, alguns casos. Mas você tem que ter um cálculo aí para pensar em quanto você vai pegar, como é que você vai fazer esse estudo para saber o que essa amostra reflete da população, tá bom? E aí a gente vê que as pesquisas eleitorais, por exemplo, gente, é uma boa ideia disso. O que o pessoal do Instituto de Pesquisa faz? Ele pega uma margem da uma população, faz a pesquisa com eles e aquilo reflete, em maioria dos casos, né, por mais controverso que isso seja, o pessoal aí tem dúvida aí, mas dá certo mesmo, pode ter certeza disso. Você pega uma amostra de pessoas e faz uma pesquisa eleitoral. E aquela amostra, geralmente, em uma certeza aí grande, né, você tem uma reflexão do que a população está pensando. Lógico que você vai calcular aí uma margem de erro, né? Você vai falar do índice de confiança e etc. Mas você consegue calcular isso dentro dessa margem, dentro desse índice de confiança. Então, a inferência é você conseguir, através de uma amostra pequena, ter os dados para a população inteira. Beleza? Ter os índices para a população inteira. Belezinha? Então, nós vamos estudar estatística descritiva, probabilidade e inferência estatística. Bacana? Fechou? Beleza. Agora vocês estão vendo eu falar muito de variável, né? A variável é o nosso dado de pesquisa, né? Se você está querendo, pegando a altura de todas as pessoas da sala de zootecnia, você está pegando a sua variável altura. Você quer saber a quantidade de ração necessária para os coelhos de uma fazenda. Então, a variável é a quantidade de ração. Então, tudo isso que pode ser medido aí, né, que pode ser quantificado, né, ou qualificado, é chamado de variável. E a gente pode classificar essas variáveis. Então, uma coisa importante aí já da matéria, né, a gente vai falar da classificação das variáveis. Então, olha só, a estatística trabalha com dados ou informações que são chamadas de variáveis. O diagrama abaixo apresenta um resumo dos tipos de variáveis, os quais serão descritos a seguir. Então, olha só, nós temos uma variável quantitativa e uma variável qualitativa, tá? A quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua, e a qualitativa pode ser nominal ou ordinal, tá? Então, calma, eu só falei os nomes, né? Para você se habituando, a gente vai descrever cada uma. Então, eu tenho aqui, eu vou começar com a qualitativa, tá, gente? Calma. Variáveis qualitativas, queridos, vamos lá. Então, o que são variáveis? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Quantitativas, né? Vou começar com as quantitativas, desculpa. O que são variáveis quantitativas? São variáveis cujos valores são mensurados por número. Quer dizer, dá para eu mensurar o valor por números, eu posso indicar números para essa variável.
Quando eu não puder indicar número, ela vai ser qualitativa. Então, quantitativa de quantidade é quando eu posso indicar número. E ela pode ser discreta ou contínua. Então, vamos lá. A altura é quantitativa. Eu falo, ó, a altura dele é 1,72. Número de filhos de um casal. Isso aí vai ser o quê? Quantitativa também. Por exemplo, ter mais número de filhos, peso de um animal, a gente pode pensar assim. Que mais que é quantitativo aqui? Comprimento, espessura, quantidade de carros de uma pessoa, tudo isso dá para ser contado. Concorda comigo? Agora, quando eu falo assim, sexo, masculino e feminino, você não conta isso. Concorda comigo? Né? Não é quantitativo, então é qualitativo. Então, sexo não é quantitativo. Quando você pensa grau de instrução superior, ensino médio, ensino básico, esse dado aí também não é uma variável quantitativa, né? Ela é qualitativa. Então, variável quantitativa é quando eu posso expressar um número. Bacana, professor, entendi o que é uma variável quantitativa. Eu posso expressar um número aqui, ó. Vou até fazer um resuminho, ó. Quantitativa, vamos junto aqui, ó. Vamos pôr um lembrete aqui, ó. Expressa por números aqui, ó. Por números. Eita, errei aqui, gente. Expressa por números aqui, ó. A dica aqui é números. Números, tá? Aqui, ó. Expressa por números, tá ok, gente? Variáveis quantitativas. Agora, o que é uma variável quantitativa discreta e o que é uma variável contínua? Essa ideia é muito legal, gente, e exige um pouquinho de uma lembrança de matemática. Quando eu penso em variável discreta, gente, eu penso nos números inteiros. É uma variável que ela é enumerável, né? Dá para eu enumerar pegando números que não têm vírgula, né? Números inteiros, para ficar fácil a linguagem, tá? Então, é um conjunto que dá para enumerar assim com números inteiros. Então, vamos supor aqui, ó, você pode fazer com resultados de contagem. Então, quando eu penso assim, ó, o número de irmãos de uma pessoa é um número inteiro, né? Alunos de uma sala é um número inteiro também, não tem picado, né? Eu não tenho 3,2 alunos em uma sala, né? Defeitos de um carro, número de filhos, quantidade de carros, tudo isso são variáveis quantitativas, porque são valores e discretos, porque pode ser expressa por um número que inteiro, um número que a gente pode fazer um processo de contagem, né? Você conta o número de carros que você conta o número de irmãos, então esse processo de contagem aí, um conjunto enumerável, vai ser variáveis quantitativas discretas, belezinha? Então, variáveis quantitativas discretas, a gente pensa aí em um número dos números inteiros, tá? Representação por números inteiros. Então, aqui, ó, variável discreta, números inteiros, vamos colocar aqui para lembrar, ó. Depois, eu quero que você copie no seu caderno isso aí, dá um print aqui, para o vídeo, quando tiver tudo prontinho, copia isso aqui no seu caderno, ó. Quantitativa discreta, números inteiros, né? A gente pode pensar aí num processo de contagem, tá, gente? Agora, quando eu penso em variável aleatória contínua, são medidas provenientes de mensuração e podem assumir qualquer valor no intervalo dos números reais. Então, quando eu penso na altura, gente, eu posso ter 1,75 m, 1,72 m. Quando eu penso em peso, né? Aí você fala assim, o fulano tem 82,45 quilos. Então, tudo isso, o tempo, por exemplo, né? O tempo é um exemplo de variável contínua, né? Que eu tenho valores aí que não são necessariamente inteiros, né? Ele pode pegar qualquer valor real. E o tempo, né, é o maior deles, né? A gente pode pensar em um tempo aí em 1 hora, 20 segundos, 30 segundos, milésimos de segundos, né, e assim por diante. Então, tudo isso que não é proveniente do processo de contagem, né, não é numerável, né? Você tem um intervalo aí que a gente consegue visualizar, é uma variável quantitativa contínua, quando você pensa no intervalo. Quando eu penso numa altura, gente, quando eu penso em peso, eu nem falo num valor específico, eu falo no intervalo, né? As alturas entre 1,70 m e 1,75 m.
porque tem vários valores ali no meio, né? Você tem um intervalo. Então, quando você pensa nos números reais, no intervalo aí, geralmente com vírgula, né? Que você tem que colocar essa vírgula aí, números reais, né? No caso, então, você tem as variáveis quantitativas contínuas. Então, aqui, ó, números reais aqui, ó. Números reais, né? Então, me dá exemplo aí de números reais. Por exemplo, altura é contínua, peso, concorda comigo? Tempo. Ah, professor, me lembra aí das discretas para eu anotar aqui no meu caderno. Ótimo, querido aluno. O que é discreta? A gente pode pensar na quantidade de filhos que uma pessoa tem, número de carros. Nesses questionários socioeconômicos, né, sempre pergunta quantos micro-ondas tem na sua casa, quantas televisões, né? Tudo isso é uma variável quantitativa discreta, e quando eu penso em números que podem ser reais, né, que eu posso pegar no intervalo real, eu estou pensando em quantitativa contínua, altura, peso e tempo. Bacana? Então, todas as quantitativas são expressas através de quê, meus amores? Através de números. Ou números inteiros, vai ser discreto, ou números reais, que vai ser contínuo. Falei legal? Falei beleza? Agora, vamos pensar um pouquinho nas variáveis qualitativas, né? O que são variáveis aleatórias? Variáveis qualitativas. São variáveis cujos valores não podem ser mensurados por número e representam atributos ou qualidades, tá, gente? Então, você não pode representar por números, deixa eu grifar aqui, ó. Importante, não pode ser representada por números, não podem ser mensurados por números, e apresentam o que, gente? Aqui, ó, atributos e ou qualidades, né? Elas podem ser subdivididas em qualitativas ordinais. Então, aqui, ó, isso é matéria boa, matéria de prova, tá, gente? Coisa que você tem que saber, ó. Qualitativas ordinais e qualitativas nominais. O que são qualitativas ordinais, gente? São variáveis qualitativas que têm uma ordenação natural, indicando intensidade crescente de realização. Então, existe uma ordenação. Não é que tem um número representando elas, não, mas tem uma ordenação. Olha para você ver, quando você fala de escolaridade, você vai começar lá do fundamental, né? A escolaridade menor, depois vem o médio, superior, mestrado e doutorado. Então, aqui você tem uma ordem, né? Uma hierarquia. Então, sempre que você tiver uma ordem, uma hierarquia, uma ordenação natural, vai ser uma variável qualitativa ordinais. Ó. Bacana? Então, aqui, fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado. Então, é um exemplo de variáveis qualitativas ordinais. Igual, classe social, baixa, média, alta, dentre outras. Tudo isso aí tem a ver com variáveis qualitativas ordinais. Agora, o que é a variável qualitativa nominal? É que não tem essa qualidade, né? Ela não consegue estabelecer uma ordem natural, tá? Então, ó, não pode estabelecer uma ordem natural. Ah, professor, então como é que é isso? Ué, por exemplo, você fala assim, sexo feminino ou masculino, não tem uma ordem, né? Não tem uma ordem natural disso. Cor dos olhos, azul, preto ou castanho, não tem uma ordem natural que você vai colocar isso. Então, a gente vai pensar em variáveis qualitativas nominais quando eu tenho, não posso expressar por número e nem tenho uma ordem natural. Então, nessa aula, gente, o que eu preciso que você entenda? O que é estatística? O que ela estuda, né? E qual que é os tipos de variáveis, né? Eu tenho, então, vou colocar aqui, ó, só para a gente lembrar aqui, ó. Então, variável qualitativa, não há como associação de números, né? Não tem como mensurar números, né? Aqui, ó, deixa eu até ver aqui como é que a gente pôs aqui, ó. Não podem ser atribuídos valores, né? Vamos colocar aqui para vocês lembrarem. Ó. Então, as qualitativas, não podemos atribuir valores. Ela pode ser nominal, ordinal, vamos começar aqui. Quando existe alguma ordem natural, né? Existe uma. Minha mesa está horrível, gente. Existe uma ordem natural. E nominal, quando não existe ordem, né? Não existe ordem natural. Não existe ordem.
Me ajuda aqui, gente. Nominal. Qual que é o nominal aqui? Me dá um exemplo de nominal, quando existe ordem. Grau de escolaridade, né? Escolaridade aqui, ó. Escolaridade. E quando não existe ordem, vamos pôr um exemplo aqui, cor dos olhos. Beleza? Agora, assim que você acabar esse vídeo, vai ter testes para você fazer, para você treinar isso aí e ver se você aprendeu direitinho. Bacaninha? Um abraço para vocês, muito obrigado, prazerão estar aí trabalhando com vocês. Até o próximo vídeo, queridos alunos. Com Deus, tchau.